Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou neste feriadão, dia 8 de junho de 2023, a 11ª rodada do Brasileirão da Série B. E o canal Resenha com Magalhães, sempre que possível, vem fazer o resumo do que aconteceu na Série B, com os resultados, a classificação, as decepções, as alegrias. Venho fazer um apanhado geral do que está acontecendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Você pode fazer essa doação de várias maneiras para ajudar o seu amigo Magalhães. E aqui eu vou te dar uma dica. Na descrição desse vídeo, nas primeiras linhas e nos comentários fixados tem um link que é de um WhatsApp. É o WhatsApp da galera do Zone Play, que é por onde eu assisto os jogos, onde eu assisto esportes, onde eu assisto filmes, novelas, minisséries, documentários, shows. Para mim, funciona muito bem, tanto em casa quanto pelo celular. Por isso eu estou indicando para vocês que acompanham o canal Resenha com Magalhães. Vai no link e diz, pô, estou vindo aqui que eu vi no canal Resenha com Magalhães. Beleza? E para você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, você tem promoção. Clica aí no link que está no grupo e diz, ó, eu sou do grupo tal. Qual é a promoção que eu tenho que o Magalhães falou? Lá ele vai te dizer qual é a promoção. Beleza? Então vamos lá, galera. Quando começou, antes de começar a Série B, eu fiz aqui um chute, né? Dei alguns palpites, algumas situações. Só que o futebol não é matemática, ou não deveria ser matemática, né? Com jogo de interesses, com manipulação de resultados, nada disso. Devia ser uma coisa bem transparente, né? Que é o que o esporte pede. Não estou falando que tem, mas eu estou falando que para você imaginar alguma coisa do que vai acontecer em 38 rodadas, tá boa. É jogar a conversa fora. Você dá um palpite, mas é simplesmente um palpite, não é um cálculo matemático. E eu fiz algumas previsões que até o prezado momento só das minhas previsões está se concretizando. O restante não está. Até o final do campeonato pode se concretizar as previsões que eu fiz? Sim, mas nesse pesado momento, onde já passamos de 25% do campeonato, apenas um time dos que, na verdade um time não, 2 times do que eu apontei, tá? 2 times do que eu apontei que estariam brigando pela Série A está acontecendo. Eu disse um time paulista, não disse qual, um time paulista. E tem um time paulista entre os 4. E eu disse Sport Recife. O Sport Recife está entre os 4. Eu também falei de Atlético Goianiense, também falei de Ceará, mas esses ainda não estão. Então, algumas coisas estão dentro ali do que a gente imaginou, outras não. E outras situações estão se fazendo presentes, já deixou de ser surpresa. Então,
nessa 11ª rodada, acho que eu já falei no vídeo passado, o Vitória da Bahia, o rubro-negro baiano, já é uma realidade. O rubro-negro baiano, que no início muitos poderiam ter falado, balão japonês, balão japonês, balão japonês. Bom, já na 11ª rodada, se fosse balão japonês, já tinha começado a cair, né? O que não está acontecendo. Na verdade, o Vitória está tendo uma campanha bem regular, no que se diz sentido de você estar fazendo seus pontos. Vai ter algum time na Série B invicto? Não tem time. Você vai ganhar, você vai perder, você vai ter altos e baixos. E o Vitória está nessa pegada de manter uma certa estabilidade, mesmo tendo alguma derrota aqui, um empate ali, mas mantém. Então, o Vitória, hoje, não é mais um balão japonês. Eu não sei como é que no Nordeste, não sei como é que nos outros estados chamam, né? Aqui no Rio se chama balão japonês, que eu acho que nem existe mais, né? Acho que a molecada nem sabe que porra é essa, né? É aquele balãozinho pequenininho, com uma bucha, que o nego fazia até de vela, eu fazia aquela bucha de vela, estopa com vela, né? Que a gente fazia, o balão subia, daqui a pouco apagava a bucha e caía, né? Molecada hoje, muitos não tem a menor ideia do que seja. Porra, que geração, né, cara? Bom, deixa isso pra lá, isso aí é um papo bem complexo. Então, o Vitória é uma realidade. Uma realidade também, que a gente não pode deixar de falar, se eu falo do Vitória, eu tenho que falar do Vila Nova. O Vila Nova está na parte de cima da tabela desde o início do campeonato. O campeonato é longo, tá? O campeonato é longo. Vai chegar um determinado momento que vai ter altos e baixos, e mesmo sendo a Série B, vai ter que ter um elenco. Vai ter que ter um elenco para você poder suprir isso aí. Não sei se o Vila Nova vai ter, mas nesse momento o Vila Nova é uma realidade. Como o Novo Horizontino é uma realidade. E o Sport já era um dos favoritos, na minha opinião. Estou falando isso porque são os 4 primeiros colocados, que hoje são realidade. Vitória, Sport, Novo Horizontino e Vila Nova. Vai continuar os 4? A gente não sabe. Pode ter times que vão chegar ali, que vão encostar da metade do campeonato para lá, no retorno podem crescer muito, muitos times cair. O campeonato é muito longo, mas já se passou 25% do campeonato. Então os times que estão lá entre os 4 primeiros, que estão nessa briga desde o início, são realidade. Não tem como você falar que não é realidade. E o Sport chegar era uma questão de tempo. O Sport chegar era uma questão de tempo. O time do Sport, em relação à Série B, é um dos mais fortes. E qual é a minha opinião? E aqui eu não estou puxando o saco nem para um lado nem para o outro. Acho que durante o campeonato o elenco vai fazer diferença. E o Sport tem um elenco. A tendência, na minha opinião, é só uma opinião, que o Sport, em determinado momento, vai encostar no Vitória, ficar ali com o mesmo número de pontos, ou vai passar, mas vai ficar colado na briga pelo título. A minha visão é de que o Sport vai brigar pelo título da Série B. Então vamos aqui direto na classificação. Vitória, 25 pontos em 11 jogos. O Vila Nova, 23 pontos em 10 jogos. Se o Vila Nova ganhar o jogo que falta, que é contra o Sport, o Vila Nova assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Na terceira colocação temos o Novo Horizontino com 23 pontos. E na quarta colocação o Sport. Só que o Sport tem 2 jogos a menos. Esse contra o Vila Nova e um contra o Tombense. Se o Sport ganhar os 2 jogos, o Sport vai a 26 pontos
e assume a liderança do campeonato. Então, Sport e Vila Nova estão muito bem, porque estão no G4 com jogos a menos. O Vila Nova com 1 a menos e o Sport com 2 a menos. Você imagina se o Sport consiga chegar nos mesmos pontos do Vitória com 2 jogos a menos. A tendência é que o Sport dispare. Então o Sport está muito bem. Na quinta colocação, Criciúma com 20 pontos. Na sexta colocação, Mirassol com 19. Na sétima colocação, Ceará com 19. Na oitava colocação, daqui a pouco eu vou falar, o Juventude. Olho no Juventude. Nona colocação, Botafogo com 17 pontos. E na décima colocação, o Atlético Goianiense. Que nesse momento, dos times que eu imaginava brigando no topo da tabela, o Atlético Goianiense é uma decepção. A decepção já passou por Ceará, agora a decepção é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Na 11ª colocação, o Guarani, que já esteve lá em cima, também nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. 12ª colocação, Sampaio Corrêa com 15 pontos. 13ª colocação, Ituano com 13 pontos. Na 14ª colocação, também em recuperação, o CRB. CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra. Moleque, o CRB ganhou as 2 últimas partidas, está na 14ª colocação com 11 pontos. CRB, eu acho que está desde o início do campeonato na zona de rebaixamento. Saiu e já abriu aí 2 pontos em relação ao primeiro time na zona de rebaixamento. Em recuperação, CRB. Na 15ª colocação, a Ponte Preta com 11 pontos. E na 16ª, o Londrina com 10 pontos. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento temos Chapecoense, na 17ª colocação com 9 pontos. O Avaí, na 18ª, com 8 pontos. A Tombense, na 19ª, com 6 pontos. E na última colocação, o ABC de Natal, com 20 pontos. Bom, quem são os destaques nessa 11ª rodada? Vamos lá. Vamos aqui pela classificação. Vamos fazer um recorte dos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, tivemos 2 times que ganharam os 5 jogos. Os últimos 5 jogos. Novo Horizontino ganhou os últimos 5 jogos. E por que eu mandei abrir o olho com o Juventude? O Juventude é o outro time que nos últimos 5 jogos ganhou. Então, nas últimas 5 partidas, Novo Horizontino e Juventude venceram. Então, é o destaque, né? Novo Horizontino e Juventude. E vamos ver a decepção dos últimos 5 jogos. Bom, a decepção dos últimos 5 jogos tem um monte, né? Vamos ir aqui para a parte de baixo. Bom, temos o Atlético Goianiense, que nos últimos 5 jogos fez 2 pontos. Atlético Goianiense. Temos a Chapecoense, que nos últimos 5 jogos só fez 1 ponto. Ou seja, tem mais times aqui. O Avaí, nos últimos 5 jogos, só fez 2 pontos. A Tombense, nos últimos 5 jogos, só fez 2 pontos. O Londrina fez 3 pontos apenas. Mas o negativo é a Chapecoense. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense só fez 1 ponto. Dos que eu imaginava que estaria em cima, o destaque negativo é o Atlético Goianiense, que nos últimos 5 jogos só fez 2 pontos. Então vamos agora para as partidas para a gente ver quem foi o destaque das partidas. Bom, Ponte Preta e ABC 0-0, 2 times na parte de baixo da tabela, não vem fazendo um campeonato muito bom. Então empate de 0-0 entre Ponte Preta e ABC, muito normal, nenhuma
surpresa. Tombense 1, Vitória 2, Vitória o líder. É por isso que eu estou falando que o Vitória é uma realidade. Ele não ganha só em casa, ganha fora de casa também. Venceu por 2-1, resultado normal de um time que briga na parte de cima da tabela, pela classificação para a Série A, pelo título, e um time que briga contra o rebaixamento, que é a Tombense. Então, resultado normal, vitória do Vitória, fora de casa em cima da Tombense. Chapecoense 0, Vila Nova 1. Outro placar muito normal. Um time que briga contra o rebaixamento, que é a Chapecoense, com um time que briga pelo título, pelo acesso à Série A, que é o Vila Nova. Outra realidade, que eu não colocava como realidade, mas agora a gente tem que colocar. Como eu já falei, já passamos de 25% do campeonato. Então, também uma vitória normal do Vila Nova fora de casa em cima da Chapecoense. Botafogo 0, Ituano 2. Cara, um resultado que poderia dar, um jogo que poderia dar qualquer resultado. O Botafogo estava ou está numa melhor colocação do que o Ituano. Vinha aí de uma sequência melhor, mas também era um jogo que, para mim, o Botafogo era favorito, até para jogar em casa, até para estar melhor, mas o Ituano vencendo também não existe uma zebra ali. Mas é apenas uma surpresa, porque o Botafogo estava melhor. E o Ituano, então, consegue uma grande vitória, um grande resultado fora de casa para conseguir 3 pontinhos ali, que já estava batendo na zona do rebaixamento. O Ituano agora dá uma certa respirada. Atlético Goianiense 0, Ceará 3. Um jogo entre dois times que, na minha opinião, deveriam estar na parte de cima da tabela, lá no G4, G6. E não estão, né? O Ceará é o 7º, né, com 19 pontos, e o Atlético Goianiense é o 10º. O Ceará está chegando aos pouquinhos. Para descontentamento e raiva de muitos canais, né, que cobrem o Nordeste, o Ceará está galgando aos pouquinhos ali, chegando na parte de cima da tabela, para a raiva de muitos que não gostam do Barroca. Então, isso é um resultado horroroso para eles. Ceará consegue um grande resultado fora de casa, 3-0. É um grande resultado. Eu não imaginava um jogo. Não sei como é que foi o jogo, infelizmente eu não vi. Tá? Tô aqui só pelo resultado. Eu posso até pegar aqui as estatísticas. Se você pegar pelas estatísticas, a impressão que dá é que o Ceará pode ter jogado um pouquinho mais reativo, mas chutou bastante também, principalmente em direção ao gol. Foi um time bem preciso, né, nas suas conclusões. Então, um grande resultado para o Ceará. É um tipo de resultado que dá empolgação, que dá confiança ao time. E o Atlético Goianiense é um time sem confiança. É um time que está perdido. E o Ceará, aos poucos, está criando confiança. E vou dizer, o Ceará para a Série B tem elenco. O Ceará tem mais elenco que a maioria dos outros times. Se o Ceará pegar confiança e embalar, ele vai dar trabalho lá no G4. A competição vai aumentar em relação ao G4. Então, um grande resultado do Ceará fora de casa contra o Atlético Goianiense. Novo Horizontino 1, Guarani 0. O momento é do Novo Horizontino. Então, resultado bem normal para cá. Magrinho 1-0, mas de 1-0 em 1-0, Novo Horizontino chega à Série A. Não precisa golear. Se for de 1-0 em 1-0, meio a 0, 6-0, chega. O Novo Horizontino está ali caminhando de sempre. Só para lembrar, o Novo Horizontino, das últimas 5 partidas, ganhou as 5. Então, grande campanha. E o Guarani, que já teve lá em cima, acho que até na liderança, tem uma queda vertiginosa, o Guarani, o Bugre. Sport 2, Avaí 1, outro resultado muito normal, de um time bem superior ao Avaí, um time que está numa relação em condições da Série B acima, que é o Sport, né? Então, a vitória do Sport em cima do Avaí, muito normal. Só para lembrar, o Sport já está no G4 e tem 2 jogos a menos. Então, 2-1, vitória do Sport normal. Sampaio Correia 2, Londrina 0. Londrina vem fazendo uma campanha muito ruim.
Sampaio Corrêa está ali no altos e baixos, vai, volta, vai, ganha, perde, empata. Não vejo o Sampaio Corrêa com alguma pretensão de Série A. Acho o Sampaio Corrêa ali numa pretensão de se manter na Série B. Grande vitória em casa do Sampaio Corrêa. CRB 2, Mirassol 0. Estão fazendo campeonatos diferentes. O Mirassol na parte de cima da tabela, o CRB brigando contra o rebaixamento, mas o CRB parece que está dando sinal de recuperação. Ganhou na penúltima rodada e agora ganha de novo e ganha do Mirassol, que está na parte de cima da tabela. Então, uma grande vitória do CRB. Grande vitória mesmo, para começar a dar confiança ao elenco. O CRB dá uma deslanchada e descolar da parte de baixo da tabela, até porque eu acho que o time do CRB não é para estar na parte de baixo da tabela. Não sei se o CRB é para brigar por Série A, mas é para permanecer na Série B com uma certa tranquilidade, a minha opinião. Não vejo o time do CRB naquela linhaca ali de brigar contra a Série C. Sinceramente, não vejo. Acho que o CRB tem condições de ficar ali pelo meio da tabela. Não vejo brigando por Série A, mas também não vejo o CRB brigando contra rebaixamento. E tivemos, nesta quinta-feira, 0 Criciúma, 1 Juventude, um outro grande resultado do Juventude fora de casa. E para lembrar, o Juventude, últimos 5 jogos, 5 vitórias. 15 pontos na sequência, dá um levante muito grande, dá uma empolgação muito grande, uma confiança muito grande. O Criciúma está ali na parte de cima da tabela, é o 5º colocado. O Criciúma vem, perde, ganha, perde, ganha, vem nesse perde, ganha ali, tá ali com 20 pontos, brigando ali, não tá deixando a galera descolar muito, tá mantendo um campeonato regular de manutenção, de ficar na parte de cima da tabela. E o Juventude vem chegando, já é o 8º colocado com 18 pontos, é só para você ver, nos últimos 5 jogos fez 15, só para você ter ideia. O Juventude tem 18 pontos. Então, antes dessa sequência, o Juventude tinha 3 pontos. Estamos na 11ª rodada. Então, da primeira rodada à 6ª rodada, o Juventude só tinha feito 3 pontos. Então, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª. Da 7ª rodada para cá, o Juventude fez 15 pontos. Em 6 rodadas tinha feito 3. Então, irmão, a recuperação do Juventude é monstruosa. A recuperação do Juventude. Então, quem é o destaque positivo nessa 11ª rodada? Para mim, tem alguns destaques positivos aqui. A vitória do Ceará fora de casa contra o Atlético Goianiense é um destaque positivo. A vitória do CRB contra o Mirassol, a segunda vitória, né, do CRB na sequência, e o Juventude ganhando fora de casa do Criciúma. Eu acho que essas 3 aí são 3 resultados positivos. E o destaque negativo? O destaque negativo, para mim, é o Atlético Goianiense, que em 5 jogos só fez 2 pontos e em casa toma de 3-0 do Ceará. Então, um destaque negativo para mim, incondicionalmente, é o Atlético Goianiense. Então, tá aí a minha análise, o meu resumo dessa 11ª rodada do Brasileirão da Série B. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!